eu acho que a gente estava falando aqui antes de você entrar, talvez seja legal você comentar um pouquinho primeiro sobre a questão dos Estados Unidos, acho que globalmente falando, e depois falar talvez um pouquinho sobre o Brasil, dado que teve a live do Copom, e você já acabou falando bastante. O que você acha? Acho que dá pra tudo bem. Maravilha. Vamos falar um pouco, quer dizer, vamos falar um pouco sobre a economia americana, acho que é realmente importante, né? A economia americana meio que direciona o mundo. Ontem nós tivemos a reunião do Fed, do Banco Central Americano, os diretores lá decidiram manter a taxa de juros em 5,25, entre 5,25% e 5,50% ao ano. Mas, quer dizer, apesar de ser esperado, quer dizer, a expectativa dos investidores era exatamente a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, mas o que foi relativamente surpreendente foi o discurso do presidente do Fed e o comunicado que se seguiu à reunião. Tanto o discurso quanto o comunicado foram considerados discursos duros e como um comunicado duro no sentido de que sinalizou alguns pontos importantes. A primeira coisa muito importante é o fato de que 12 dos diretores do Fed sinalizaram que o ano deve fechar com uma taxa de juros maior do que está vigorando neste momento, o que significa que, como temos mais 2 reuniões do Fed daqui até o final do ano, em uma das duas a gente deve ter um aumento de taxa de juros, provavelmente de novembro. Então, acho que esse é um ponto importante, quer dizer, a expectativa da maior parte dos analistas é que o Fed tinha parado e teria chegado no pico do processo, mas aparentemente não é isso que está acontecendo. Na verdade, a economia americana continua muito resiliente, quer dizer, a taxa de desemprego continua muito baixa, e a gente tem falado isso aqui sistematicamente, né? Quer dizer, eu acho que a taxa de juros ainda é muito baixa para fazer com que a taxa de inflação convirja para a meta, que é uma meta de 2%, com uma inflação que hoje está na casa, no núcleo do CPI, está na casa dos 4,3% ao ano, ou seja, está mais do dobro da meta. Não vai ser simples, quer dizer, não vai ser pouco provável que com essa taxa de juros real aí de 1%, né, quer dizer, 4,5% de taxa de inflação e 5,5% de taxa de juros, você tem uma taxa de juros real de 1%, como o mercado de trabalho continua muito forte, como a economia continua muito resiliente, é pouco provável que você consiga chegar na meta com essa taxa de juros real. Então, aparentemente, quer dizer, você vai ter um outro aumento de taxa de juros. Então, esse é um ponto importante, e eu acho que isso é um dos fatores que fez com que o mercado reagisse muito mal hoje, né? Quer dizer, você tem aí queda do preço das ações, aumento das taxas de juros, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, porque a economia americana é muito importante. Então, acho que esse... De quanto você acha que vai ser o aumento? Deve ser de 25 pontos, né? Eles estão fazendo 25 e 25, que nos Estados Unidos é bastante, você vai para 0,575. Quer dizer, desde o começo do processo, não sei se vocês se lembram, que eu tenho dito que dificilmente você vai conseguir chegar na meta com uma taxa de juros abaixo de 6. Acho bem pouco provável. Mas, quer dizer, você está chegando no 6, pode ser 5,75, pode perfeitamente ser, quer dizer, mas eu acho que essa taxa de juros real que está aí vai ser difícil. O que aconteceu, o ponto importante, é que você chegou a ter uma taxa de inflação de 7% na economia americana há um ano atrás, e você teve uma queda na taxa de inflação relativamente rápida no começo do processo de desinflação. Mas isso tem a ver com 2 pontos importantes. Primeiro, que você tinha uma política monetária contracionista praticamente no mundo inteiro, que fez com que as economias desacelerassem o crescimento, diminuísse demanda por commodities, e os preços das commodities meio que pararam de crescer, o que foi um sinal deflacionário. O segundo ponto importante é que você teve aquele problema dos gargalos do sistema produtivo, do sistema de transportes, isso diminuiu a oferta de bens, principalmente. Com a diminuição da oferta, você teve inflação. Agora isso acabou, né? Quer dizer, esses gargalos acabaram, consequentemente agora a oferta voltou, e isso também gerou uma pressão deflacionária importante. Agora, esse processo de volta à normalidade passou. Agora é diminuir a taxa de inflação com a política monetária afetando a oferta e procura.
E aí é mais difícil mesmo, quer dizer, demora mais lento, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. Então, quer dizer, essa decisão do Fed, então, quer dizer, isso meio que gerou esse comportamento aí negativo do mercado hoje, né? Quer dizer, tivemos aí quedas importantes nos preços das ações nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, aumento das taxas de juros longas, tá certo? E afeta a economia brasileira. Aqui no Brasil, que nós tivemos reunião do Copom, o Copom reduziu a taxa Selic em 0,5 pontos de porcentagem, como esperado, tá certo? O comunicado também veio como esperado, quer dizer, indicando que deve ter mais reduções de taxas de juros nas próximas reuniões de mesma magnitude, ou seja, a gente tem mais 2 reuniões do Copom esse ano. Então, a indicação do Copom é de que vamos ter mais 2 reduções de 0,50 nas próximas reuniões. Nós não desconsideramos totalmente a possibilidade de acelerar um pouco essa redução para 0,75, dependendo aí do comportamento da economia. Nosso cenário é um cenário de desaceleração da economia brasileira nos próximos trimestres, né? Quer dizer, então, com a desaceleração, é possível que a taxa de inflação ceda mais rapidamente, principalmente a taxa de inflação de serviços caia mais rapidamente, o que pode afetar também as expectativas para a inflação para baixo, tá certo? E aí o Banco Central pode sentir condições de acelerar o processo de queda. Mas parece pouco provável e o comunicado ontem tornou essa possibilidade menos provável ainda, na medida em que eles anunciaram que vai ser de mesma magnitude nas próximas reuniões. Eles fizeram questão de usar o plural, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante.